Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Paula do Chuva aos Sedentos e eu tô aqui hoje para mais um vídeo do Mulheres da Bíblia. Então, roda a vinheta! Levarei chuva aos sedentos, levarei água àqueles que têm sede, levarei cura aos enfermos. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a esposa de Ló e as suas filhas. A esposa de Ló não teve o nome citado na Bíblia. A Bíblia até cita ela, a esposa de Ló, como alguém que você não deve seguir como exemplo. Esposa de Ló era uma mulher que ela tinha o coração muito voltado para as coisas que ela tinha ali na terra onde ela morava e talvez para as coisas que aconteciam na cidade. Nós vemos que eles moravam, Ló e a sua família morava em Sodoma, né? Uma das cidades que Deus destruiu. Sodoma, Deus chegou para Abraão e falou para Abraão, falou assim, Abraão, por ser amigo de Deus, Deus comentou com ele, falou assim, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Logo, Abraão olhou assim e falou assim, Deus, não destrói lá não, porque existem pessoas que são justas lá. E aí Deus pegou e por amor a Abraão, decidiu poupar a família de Ló. Tanto Ló quanto as suas filhas, a sua esposa. E aí, Deus mandou anjos irem até a casa de Ló e falarem para Ló sair dali com a sua família. Ló reuniu os seus genros, as suas filhas e a sua esposa, inclusive ele tinha 2 filhas, reuniu eles todos e falou assim, olha, veio o anjo aqui e falou que a gente tem que sair dessa cidade. Os genros de Ló não quiseram dar ouvidos, provavelmente eles amavam mais as coisas, os pecados que eram cometidos ali em Sodoma, eles decidiram ficar. Então Ló pegou as suas filhas e a sua esposa e fugiram. Saíram ali daquela cidade, seguindo a direção dos anjos, embora os anjos mandaram ele ir para um certo lugar. Ele pegou e falou assim, não, é melhor eu ir para aquela outra terra, porque aquela outra terra é melhor e tal. Os anjos falaram assim, não, tudo bem, só que sai daqui, porque enquanto vocês estiverem aqui, Deus não pode destruir a cidade. E Deus iria destruir toda a cidade, todas as pessoas que estivessem ali. Então, os anjos mandaram eles irem, eles foram Ló, a esposa e as 2 filhas. No caminho para lá, eles foram tal, e os anjos falaram assim, olha, não olhem para trás. Ou seja, não fiquem olhando o que vai acontecer aqui na cidade, não se preocupem com os bens que vocês têm, não se preocupem com as pessoas que estão lá, vão e olhem, tenham o foco de vocês voltado para onde vocês têm que ir. Sigam a direção que Deus está dando para vocês. Ló foi com a sua família, chegando em determinado local, a esposa de Ló parou e olhou para trás. E eu queria deixar exatamente isso com vocês hoje. A esposa de Ló olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Eu estava pensando, tentando imaginar o que se passou na cabeça dela. Ló e a sua família moravam em Sodoma. Sodoma era uma cidade que estava completamente envolvida com o pecado. Se ela olhou para trás, provavelmente ela sentiu falta dos bens que eles tinham ali na cidade, porque eles deixaram tudo lá para ir embora. Ou seja, o coração dela talvez estivesse preso aos bens materiais deles, os animais, a casa deles, porque eles tinham construído uma vida ali, né? Ou talvez ela tenha pensado nas amigas que ela tinha ali, né? Na vida que ela levava ali naquele lugar, ou até mesmo lembranças do que ela viveu. E ela decidiu olhar para trás. Quando ela olhou para trás, imediatamente ela se transformou numa estátua de sal. Então, peraí, então a vida da esposa de Ló acabou ali? Acabou ali. Sabe, muitas vezes a gente até questiona, fala assim, poxa vida, por que ela foi olhar para trás? Deus estava salvando a família deles.
Mas quantas vezes a gente simplesmente tá caminhando por um caminho que Deus manda a gente ir, que Deus dá a direção, fala assim, ó, segue por aqui porque aqui é melhor, aqui não vai ter problema, aqui eu estou direcionando você. E a gente pega e a gente fala assim, nossa, que saudade das coisas que eu vivia lá atrás. E eu fico imaginando o povo lá saindo do Egito, da escravidão com Moisés, e lembrando da comida que eles comiam lá no palácio. No palácio não, né? Desculpa. Lá no Egito, as coisas que eles passavam. Eles sofreram tanto naquele local, mas mesmo assim, eles acabaram lembrando do passado, lembrando do que eles comiam, do que eles viviam. Eles se esqueceram do quanto sofreram por estar sendo escravos de Faraó. Assim aconteceu com a mulher de Ló, né? Viveram tanto pecado lá, passaram por tantas situações ali naquele lugar, inclusive quando os anjos foram visitar Ló, os homens da cidade quiseram abusar dos anjos e Ló ainda decidiu querer entregar as filhas dele para serem abusadas no lugar dos anjos. Ou seja, eles viviam num ambiente assim extremamente corrompido pelo pecado. Mas ela decidiu olhar para trás. Ela decidiu lembrar de tudo aquilo que ela viveu. Nós fazemos isso hoje. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Deus pega e fala assim para você, ó, não se envolva em determinado relacionamento porque isso aí vai acabar te destruindo, isso aí vai acabar te tirando da igreja, isso aí vai acabar te afastando de mim. A gente vai acabar ficando distante por conta disso. E aí às vezes você fala assim, mas é tão bom meu relacionamento, um pecadinho só aqui, uma coisinha errada só ali, qual que é o problema? Isso te tira do foco, isso faz você olhar para trás, isso faz você se afastar do Senhor. A esposa de Ló, ela teve a oportunidade de viver aquilo que Deus estava direcionando para ela, mas ela não tinha o coração voltado para Deus. O coração dela estava voltado para o pecado, o coração dela estava voltado para o bem material, o coração dela estava voltado para outras circunstâncias e não aquilo que Deus estava direcionando. Ela não estava assim a fim de viver a vontade de Deus, mas sim viver a vontade dela, do que ela tinha, do que ela queria, do que ela pensava que seria o bom para a vida dela. Então, ela acabou morrendo. Após isso, Ló e as suas filhas foram numa caverna e ficaram ali. E as filhas dele tiveram a grande ideia de se deitar com o pai e ter relações com ele e acabar continuando a geração de Ló. E o que aconteceu? Elas engravidaram do pai, elas acabaram se envolvendo com incesto, fizeram incesto com o pai. E isso é algo que Deus reprova. Então, é mais um exemplo para não ser seguido. É mais um exemplo negativo. É algo assim que Deus abomina, Deus, assim, sabe, é algo assim complicadíssimo. A família de Ló não era uma família estruturada. Deus salvou Ló e a família por amor a Abraão. A Bíblia não cita que Ló era alguém que buscava Deus, que Ló era um homem que era justo, que era um homem que que vivia a vontade de Deus. Mas Deus decidiu salvar a Ló. Deus deu uma nova oportunidade para essa família. Mas, infelizmente, a família não soube aproveitar aquilo que Deus tinha preparado para eles. Então, a gente vê que a esposa de Ló simplesmente refletiu isso nas filhas delas, nas filhas que ela teve. E essa família foi uma família totalmente complicada, né? Nós vemos que, infelizmente, eles não viveram aquilo que Deus tinha dado como direção. E eu queria ler com vocês em Lucas, capítulo 17, lá no versículo 26 diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu tudo. Na época de Noé, como a gente citou aqui, Noé, tanto ele quanto a família tinham um coração voltado a Deus e seguiram aquilo que Deus deu como direção. E por isso eles foram poupados. Veio o dilúvio, destruiu tudo, mas eles foram salvos. Deus deu essa oportunidade também a Ló e a sua família, só que eles não souberam aproveitar aquilo que Deus deu como uma segunda oportunidade.
E nós continuamos lendo aqui, ó, no versículo 28 de Lucas 17 diz assim: semelhantemente também aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para retirá-los. E o que estiver no campo, semelhantemente, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder a sua vida, preservá-la-á. Sabe, queridos, nós vemos que nós temos que tirar o coração deste mundo, tirar o coração dos nossos bens, das nossas coisas e entregá-los totalmente ao Senhor. Porque é o Senhor que nos dá a verdadeira direção, é o Senhor quem nos mostra aquilo que nós devemos viver. A esposa de Ló se preocupou em as coisas dela, aqui como nós vemos aqui no versículo, deixa eu ver aqui, 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-los. Ou seja, não se preocupe com os seus bens, não se preocupe com as suas coisas, apenas se preocupem com o Senhor. De estar no foco, em estar ali diante de Deus. Porque quando o Filho do Homem voltar, nada do que nós temos aqui nessa terra vale a pena. Nada daquilo que nós vivemos vale a pena. O que vale a pena é termos o nosso coração voltado para o Senhor. Esposa de Ló e as suas filhas não deve ser um exemplo para a gente. O exemplo que nós devemos ter delas é que não devemos ter o coração voltado para este mundo, não devemos viver no pecado, não devemos nos afastar do Senhor, mas sim voltar o nosso coração para Cristo, voltar o nosso coração para o Senhor, porque só Ele tem a direção certa para a nossa vida. Amém? Bom, era isso que eu queria deixar para vocês. Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações quando sai vídeo novo. Semana que vem sai um vídeo novo das mulheres, então fique ligadinho. Mande esse vídeo para quem vocês puderem, compartilhem, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando, se vocês acham alguma outra coisa, se vocês têm alguma outra ideia sobre esse assunto, se vocês estudaram alguma outra coisa, vamos debater aqui embaixo, deixa a mensagem aqui embaixo pra gente, isso é muito bom pra gente, a gente fica muito feliz com cada mensagem de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, também deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai estar lendo com carinho. Se a gente conseguir fazer alguma coisa para poder estar gravando, falando, a gente vai tentar trazer isso para vocês. Eu quero levar chuva aos sedentos que você também leve. Deus abençoe, um grande beijo e até a próxima. Tchau!